Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nós tenhamos revelação da Tua palavra, Senhor, entendimento, clareza, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu queria falar a respeito de oração. Fala assim, oração. Esses dias eu ouvi uma palavra, eu fui tão abençoado e eu fiquei meditando algumas coisas, né, que nós aprendemos às vezes, e como é bom às vezes a gente renovar nossa mente, né? O apóstolo Paulo fala para nós não nos conformarmos com esse século, né, mas para que nós possamos renovar a nossa mente. Quantos querem ter a sua mente renovada nessa noite? Aleluia, glória a Deus. E muitas vezes nós não temos dimensão do poder da oração, né? Do liberar da palavra de Deus, daquilo que nós declaramos, daquilo que nós falamos. De fato existe um poder liberado em nós, através daquilo que nós falamos, daquilo que nós declaramos, daquilo que nós oramos. Então nós precisamos ter entendimento e clareza desse poder, porque às vezes nós não compreendemos, achamos, é o crente 6 horas, você conhece o crente 6 horas? Ele sempre está 6 horas por mim, né? 6 horas por mim. Por que ele fala isso daí? Porque ele não compreendeu ainda, né, o poder que há na palavra, o poder que há na palavra. E aí às vezes por falta de entendimento ele acha só que os outros é que tem, vai falar só Deus, vai ouvir só os outros. Deixa eu te dizer, Deus não faz diferença entre os seus filhos. Deus não faz diferença entre os seus filhos. Então, a mesma oração de um líder de célula, a mesma oração de um pastor, é o mesmo poder liberado no mundo espiritual. Quantos estão compreendendo? Sim ou não? Por quê? Porque muitas pessoas elas acham, então ainda tem aquela mentalidade do clericalismo. E acha que só os que estão acima é que têm esse poder. Acham que só os que têm algum título, que a oração de alguém que tem um título, ela é mais eficaz do novo convertido. Agora deixa eu te falar, quem é mais filho? Aquele que tem um título ou que não tem um título? Os dois são filhos. Quantos estão compreendendo? Então eu queria quebrar essa estrutura de mente muitas vezes. E aí você acha que uma oração poderosa é só aquela que... eu lembro que quando eu acabei de converter, eu vi algumas pessoas orando, eu até parava para orar, porque eu achava tão bonito. E eu falava assim, como as pessoas conseguem orar assim, né, com tanta intensidade? E eu parava para olhar assim, e falava, será que um dia eu vou orar assim? Eu pensava isso. Eu olhava... As pessoas falavam de uma forma, né, e tem o linguajar do crente, que ele usa algumas palavras e tantas coisas assim. Eu achava aquilo tão lindo, tão maravilhoso, e eu ficava até embasbacado. Eu lembro que eu parava para ver algumas irmãs assim orando. Eu achava bonito, e eu pensava, será que eu vou conseguir orar um dia assim? Será que você já pensou alguma vez assim também? Né? Mas o que acontece? Jesus ele disse para que nós não fiquemos fazendo orações com vãs repetições. E aí, quando você começa a medida, você vai amadurecendo e vai vendo, você vai ver que tem pessoas que elas oram sempre da mesma forma, parece como fala, uma secretária eletrônica. Alguns não, acho que não foi bom esse exemplo, né? Não, os irmãos sabem o que é secretária eletrônica? Ótimo, então. Hoje deve ser digital, né? É que antigamente tinha secretária eletrônica, que era você gravava a mensagem, né? Eu lembro uma vez meu pai fez um consórcio, era um fax com secretária eletrônica, algo assim, última geração. Então veja, o que acontece? Mas, sabe, isso é bonito,
Mas imagina todos os dias eu me apresentar com a minha esposa, ao acordar, e eu ter a mesma frase. Será que ela pensa de mim? Né? Eu esperando ela acordar, a hora que ela abrisse os olhos, eu falasse: ó, amada esposa, a quem tanto amo, o que seria da minha vida sem o teu olhar? Mas no outro dia, eu falava a mesma coisa: ó, amada esposa, o que seria de mim sem o teu lindo olhar? Chega uma hora e fala assim: nossa, será que ele não sabe outra coisa? Não, ele é chato. E isso não traz o quê? Intimidade. Isso não traz intimidade. Quantos estão compreendendo? Então você que é casado, você sabe intimidade. Chega uma hora que você fala: nossa, vira para lá que o bafo está demais. Isso é intimidade. Né? Ó, tem uma remelinha no olho. Essa é a realidade da vida. Quantos estão compreendendo? Então, quando você tem intimidade, você não vai usar a mesma forma, não vai ser um robozinho. E Deus não quer filhos que sejam formatados igualzinho. Porque filhos, como são os filhos? Então, você que tem mais de um filho, você sabe que eles comem a mesma comida, eles têm o mesmo alimento, a mesma água, a mesma criação, têm acesso às mesmas condições financeiras, mas cada um é de um jeito. Você não é igual ao seu irmão. Então veja que, para nós crescermos em intimidade, nós precisamos entender como acessar essa oração de uma forma correta. Porque senão a gente pode fazer uma oração muito linda, maravilhosa, mas é como Jesus disse, é vã repetição. Não estava essa ideia no meu esboço? Procura para mim, Alex, onde está quando Jesus fala em vãs repetições. Se não me engano, é em Mateus. Então veja que nós não podemos viver de uma forma e nos apresentarmos de Deus, né, com protocolo. Todo dia a mesma coisinha, isso eu não sei como é que funciona. Porque Deus, Ele quer ter intimidade com os seus filhos. Ou seja, Ele quer ter intimidade com nós. Quando Ele estava lá na cela divina dele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele falou o quê? Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Para quê? Para ter relacionamento. Então nós fomos feitos por Deus para nos relacionarmos com Deus, para podermos desfrutarmos dessa presença com Deus. Mateus 6,7, projeta para mim. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, às vezes, nós chegamos na igreja, vemos alguém orando, e falamos: nossa, que extraordinário, aí vai falando, mas Deus está olhando e fala: isso é só vãs repetições. E às vezes, quando você está buscando alguma coisa, você protocola um tipo de oração, e todos os dias você está repetindo ela. Mas, às vezes, é só vãs repetições. Então, nós precisamos entender como é que Deus observa essa questão da oração, ou o que Ele espera que nós façamos diante de determinadas circunstâncias. Porque tem circunstâncias das nossas vidas que nós não sabemos, nós corremos para Deus, e isso está corretíssimo. Mas uma vez que você chega diante de Deus, né, você precisa gerar essa intimidade. E quando nós falamos em oração, não necessariamente você está gerando uma intimidade. Algumas pessoas falam: pastor, eu não consigo ouvir de Deus, não consigo perceber. Como é que se percebe? São momentos de oração de fato. Você pode perceber no louvor, pode perceber numa palavra, mas quando você está orando, muitas pessoas não conseguem, porque elas se achegam correndo diante de Deus, porque a vida é corrida demais. Então elas acordam, elas vão fazer uma oração: Senhor de misericórdia, Deus Pai, não sei o quê, eu te peço isso, te peço aquilo, te peço aquilo. Amém? Já sai correndo, escovando os dentes, penteando o cabelo, aqueles que têm, e vai indo, e vai correndo e tudo mais.
vivem dessa forma. Agora eu te pergunto, como que você vai ouvir de Deus se o tipo de relacionamento que você estabelece é de uma única via? Única via. Então, é mais ou menos assim. A Paula tem uma amiga de muitos anos, e às vezes ela quer desabafar. Ela quer desabafar. E ela liga para a Paula. E aí, quando a Paula não atende, ela liga para mim. E ela pega, ela fica falando 5 minutos ininterruptos. Aí ela fala assim, aí a hora que eu estou pensando o que ela está falando, eu falei, agora eu já sei que eu vou falar para ela. A hora que eu vou falar alguma coisa, ela pega e fala assim para mim, mas tudo bem, né, depois a gente se fala, tchau. Eu falei, mas agora que eu tinha algo para falar para ela, ela desligou o telefone. E aí eu falei, bom, acho que ela tem problema, mas não é, ela faz a mesma coisa que a minha esposa. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque às vezes nós somos esse tipo de pessoa quando nos aproximamos de Deus. Nós chegamos, falamos, e Deus está falando, eu tenho algo para você, que vai resolver esse problema. Mas aí no final você fala, amém? Obrigado, Deus. Pá. Não tem mais os telefones não fazem mais esse sinal. Mas você desliga na cara de Deus. E aquilo que Deus queria falar com você, você ia começar a ter algumas impressões ali no seu espírito, você simplesmente já cortou, caiu a conexão, já saiu correndo, ativou o modo diário da correria e depois você manda a conta para Deus. Mas eu te falei. E Deus está assim, mas eu queria te falar. Teve uma vez que foi engraçado, né, que a Paula estava conversando com essa irmã e você sabe que minha esposa vai escrever um livro, né? Ela já tem um título. O título é Você pede um marido, Deus te dá uma pia. É para as irmãs. Aí um dia eu falei, mas por que isso? Eu falei, não, porque a gente tem um desejo de casar, mas depois que a gente casa, a gente vive na pia, lavando, cozinhando, enfim. E aí um dia a minha esposa estava lá na pia e estava falando assim, e aí ela perguntou assim, o Sérgio está aí, manda um abraço para ele, pergunta para ele se ele tem alguma novidade. Aí eu brinquei. Aí eu apareci no vídeo, né, que era chamada de vídeo, eu falei, eu tenho uma novidade, mas tem 2 anos que eu estou tentando falar para você, mas você não me deixa eu falar, brincando com ela. Mas é mais ou menos isso, né? Às vezes você está 2 anos diante de Deus, pedindo algumas coisas, mas você não para ter um tempo de solitude, ouvir verdadeiramente o que Deus tem para você. Verdadeiramente a direção em que o Senhor tem para você. E aí você vive no automático. Amém? Então veja, tem um tipo de oração que libera o milagre. Quantos querem saber? Aleluia. Projeta para mim Tiago 5, do verso 17 ou 18. Você sabe que, quando eu vejo assim os feitos de Elias, eu fico tão inspirado. Falo, como é que pode alguém orar e o fogo descer do céu? Isso não te inspira? Mas quando eu leio aqui, eu fico inspirado também, porque olha o que diz o texto. Elias era homem semelhante a nós. Que coisa, hein? Não tinha nada demais. Ele era semelhante a nós. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele tinha suas dificuldades na sua carne, suas tribulações. E orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então veja que aqui fala a respeito de Elias, um homem semelhante a nós. Mas quando ele abria a sua boca, as coisas aconteciam.
Aí você olha assim e fala, ele era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, então o que havia nele de diferente? Você não se questiona a respeito disso? Porque ele chegava, ele falava e a coisa acontecia. Então veja, ele tinha a mesma natureza do que nós, mesma natureza, os mesmos sentimentos, as mesmas crises interiores. Pastor, mas ele tinha crise? Tinha, depois você sabe que ele passou por um momento de crise. Talvez diante dos maiores feitos, né, quando ele fez descer fogo do céu, lá no Monte Carmelo, os irmãos conhecem a história. Então lá no Monte Carmelo, ficou lá 3 anos e meio sem chover, e isso gerava crise na época, econômica, de fome e tudo mais. E aí, está lá os profetas de Baal, os 450 profetas, e aí eles fazem ali, e falam, não, então vamos orar, né? Vocês oram para os seus deuses aí, eu vou orar para o meu Deus. Aquele que fizer descer fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Os irmãos conhecem o contexto. E aí os de Baal oraram, nada aconteceu, ele arrumou o altar, pegou os cântaros, jogou água, orou, fez descer fogo do céu, consumiu o altar. Ele vai, mata os 450 profetas de Baal, tudo debaixo da unção de Deus, do poder de Deus, mas, sabe que Acabe, a Bíblia fala que ele era um dos piores, né? Acho que foi o pior rei que nós tivemos. Projeta aí, 1 Reis 16. 1 Reis 16, 30. Olha o que a Bíblia diz a respeito de Acabe. Fez Acabe, o filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então veja que Deus fala que ele era um cara mau. Perante os olhos de Deus, ele era um cara mau, um cara ruim, um cara maligno. Mas ele se casa com Jezabel, piorou. Então ele foi o pior dos reis. Então veja que, diante desse cenário, né, o rei era ruim, mas ele casa com Jezabel, e piorou a situação ali. E aí, apesar dele ter matado os 450 profetas, né, Jezabel manda um recado e fala que vai matar ele. O que ele faz? Ele entra em crise. Então ele estava sujeito da mesma forma. Porque alguns falam, eu com tamanho poder, eu ia ter uma outra forma e tudo mais. Não, mas por que a Bíblia relata essas questões? Para saber que esse mesmo homem que abria sua boca e decretava aquilo que ia acontecer, ele também tinha os seus momentos de crise. Momentos em que ele foi ter intimidade com Deus, e ele foi lá falar das suas crises com Deus. Ele chega para Deus e fala, Deus, só sobrou eu em Israel. Só sobrou eu. E aí Deus repreende ele e fala, não, peraí, tem mais 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Tem mais 7.000 aí que também não se prostraram. Então veja que ele também tinha suas crises. Era sujeito como eu e você. Amém? Então veja, mas vamos entender então, né? Lá em Tiago, volta lá em Tiago 5, 17. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito a nós mesmos, aos mesmos sentimentos, e orou com instância, né, com instância. Instância é intensidade. Então veja, o que nós entendemos como intensidade? O que é intensidade? Uma oração intensa diante de Deus. O que é? Nós precisamos entender. Porque talvez nós estejamos orando, pensando que estamos sendo intensos, mas estamos só com vãs repetições. Então, uma oração intensa aqui, nós entendemos que, e o texto diz, na verdade, que ele chegou e declarou a palavra. Ele decretou. Diz o quê?
e orou com instância para que chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Pum, ponto. Não diz que ele estava prostrado, ajoelhado, gritando, dando pirueta, nada disso. Ele simplesmente liberou a palavra. Liberou a palavra. Então nós precisamos entender como Deus age. Desde o de Gênesis, se você começar, tudo começou o quê? Com a palavra. A terra estava sem forma e vazia. E aí Deus começou a liberar a palavra, começou a colocar ordem. Havia escuridão no meio do abismo. E Deus disse, haja luz, e houve luz. Os irmãos estão compreendendo? Então, veja que a palavra, quando é liberada, ela faz total diferença. Agora, se ela é liberada só por uma repetição, às vezes você percebe quando as pessoas oram por orar, ou quando a palavra é liberada de fato. Você consegue perceber. Dizem que a oração dos pais ela é muito poderosa, por quê? Porque o pai ele tem encargo pelos filhos, aí ele libera o Espírito. Mas isso deveria ser a nossa normalidade em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer cenário. Amém? Então veja, projeta 1 Reis 17:1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Sabe, aqui nós vemos uma oração intensa. Qual que era a intensidade aqui? Veja, ele estava liberando uma palavra, né? Estava liberando uma palavra ali, e você não vê aqui que ele estava fazendo algo de extraordinário, ele só decretou a palavra, mas ele diz algo muito poderoso, ele falou o quê? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Por que ele fala cuja face estou? Né? Algumas versões dizem, cuja presença estou. Porque ele é alguém que ele tinha essa intimidade com Deus. Ele tinha essa intimidade com Deus. Ele sabia qual que era o papel dele a ser desempenhado. Ele era alguém que tinha uma identidade firmada. Ele era profeta de Deus. E ele sabia, ele tinha discernimento a respeito como o povo estava. Ele sabia se era hora de orar, se não era hora de orar. Então ele tinha uma postura, um posicionamento de alguém que tinha essa intimidade com Deus. Ele vivia na presença de Deus. Isso fazia total diferença. Então veja, toda a nação passou pela seca durante 3 anos e meio. Mas ele sabia que depois de 3 anos e meio, numa crise, e não é só questão de chuva, naquela época a agricultura era o fator principal do comércio. Agora, se não tem chuva, não tem fruto, não tem alimento. Se não tem chuva, tem fome, é crise. 3 anos e meio. Mas depois do povo sofrer muito, ele sabia qual era o cenário que o povo estava passando. Aquele povo precisava o quê? Se arrepender. Porque o povo estava lá, cego, adorando os deuses de Baal. Mas depois de muito tempo, o povo fala, opa, o fogo desce, o povo se arrepende e fala, nós queremos servir esse Deus. Mas aí o que acontece? Depois ele vai orar, vai lá para 1 Reis 18, 41 e 42. Aí nós vemos outro tipo de oração aqui, de Elias. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Irmãos, que ruído que tinha? Nenhum. Mas ele estava o quê? Já declarando. Subiu Acabe a comer e beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos.
Sabe, queridos, e aqui eu te falo, qual oração é mais poderosa? Aquela que ele declarou a palavra ou aquela que ele curvou e colocou a sua cabeça dentre os joelhos? Então veja, no nosso aspecto natural, nós achamos que quando alguém vai lá, ajoelha e grita, esbraveja, que isso é algo que vai ser poderoso demais. Quando alguém vai, e vai ser poderoso demais. Veja, não estou dizendo que não deve fazer isso, mas você precisa entender o que verdadeiramente é poderoso. Para Deus, qual que é a verdadeira oração intensa? Qual que é a verdadeira oração intensa? Então, acaba ele está aqui, e aí, eu vou resumir aqui, diz que ele ora uma vez, fala para o seu servo, vê se está chovendo. Não, não está. 2 vezes, 3 vezes, quarta vez, quinta vez, sexta vez, 7ª vez, na 7ª vez ele falou, olha, apareceu uma nuvenzinha aí. E aí ele falou, então é certo que a chuva vai chegar. Os irmãos estão acompanhando? Então veja, às vezes a gente olha, que nem eu estava falando, eu achava linda aquelas orações e tudo mais e tal, mas nós vemos aqui que entre a primeira oração e a segunda oração, Deus diz que a oração intensa é a primeira. É a primeira. Porque a primeira ele orou, resolveu e pronto. Agora aqui ele está orando 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Isso não quer dizer que nós não devemos mais orar. Nós devemos orar até que aconteça o sinal. Então aqui ele ensina as 2 posturas. Mas veja, a segunda, ele estava orando para Deus voltar a chover. Por quê? A oração é o seguinte, ele tinha visto que o povo ali havia se arrependido e não é mais prostrar a Baal. E ele está clamando ali diante de Deus ali e vai indo, até que a chuva chega. Então veja, o nosso conceito natural, a oração intensa é declarar que algo vai acontecer curvado, com o rosto e joelho e tudo mais. Vai em 1 Reis 18:43. E disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim fez por 7 vezes. Então ele foi orando, até que acontecesse. E glória a Deus por isso. Isso também fala de uma postura. Mas quando nós entendemos aqui, encurvado entre os joelhos, veja que em relação à primeira oração é uma simples declaração. Ele não ficou 7 vezes orando e clamando, nada disso. Então muitas vezes nós achamos que um simples liberar de palavra, naturalmente não tem poder. Porque ele fala, mas vai orar só isso? Não tem mais nada assim? Então muitas vezes aos nossos olhos naturais, quando alguém fala assim, você vai receber amanhã, você fala, mas só isso? Não tem mais assim uma oração, Deus não disse nada, não tem uma palavra, porque nós achamos que essa oração é uma oração que não é intensa, mas Deus diz que essa é a verdadeira oração de intensidade, é quando você libera a palavra, com fé, com autoridade, Então, Deus já deu autoridade para nós, mas muitas vezes nós não sabemos exercer essa autoridade, ou não temos entendimento do tamanho da autoridade que já foi liberada para nós. Então, quando você vê aí, vamos supor, você está na Goiás aí, de repente tem uma batida, uma confusão. E essa confusão, o carro bateu no outro, desceram, estão discutindo, quem estava lá nos botecos já quer se intrometer, e há uma confusão generalizada, começa a formar ali. A autoridade chega, quem que é a autoridade? Policial. O policial chega, ele fala assim, não, e agora? Eu vou ter que consultar a minha autoridade, Master Blaster, para ver o que eu faço aqui? É assim?
que ele faz? Por conta da autoridade, ele começa o quê? A pôr ordem. Ele começa a falar, você solta ele, você fica ali, você fica aqui. E aí os que estão se intrometendo falam, volta lá, sai da rua, libera o trânsito. Por que ele faz isso? Por conta da autoridade. Então, já que ele tem essa autoridade, ele simplesmente, ele verbaliza, ele dá um comando, fala assim, comando. Então, por conta da autoridade, ele chega e ele dá comando. Fala, você vai para lá, você fica aí, você fica lá. Aí ele fala assim, põe a mão para trás. Você fala, eu não sou bandido, não vou pôr? Pá! Não, você não faz isso, né? Você sabe que é uma autoridade. Ele fala, põe a mão para trás, você vai botar a mão para trás, sim ou não? Então, não, pastor, eu sou crente, se ele bater na minha face, eu vou dar outra, então você não põe, aí você pode exercer sua crentidade, bom, deixa para lá, à vontade. Então veja, como é que funciona? Por que você por conta do comando. Então você está lá, fala, mas eu não sou bandido. Mas se o cara fala, põe a mão para trás, você põe a mão para trás. Se o cara fala, encosta mais para lá, você encosta mais para lá. Quem já tomou geral da polícia aí? Sabe o que eu estou falando. Aleluia. Então, é assim que funciona. É assim, exatamente assim. Então, às vezes, o que acontece? Às vezes nós não temos a revelação que a autoridade já nos foi dada em algumas circunstâncias. Você não tem mais que ficar orando a Deus. Você não vê um policial chegando num cenário desse, e você fala assim, ô comandante, nós estamos com a situação aqui, interditaram aqui a via, os motoristas estão brigando, e já tem outras pessoas entrando, o que eu faço? Faz alguma coisa aí. Esse cara vai ter problema. Muitos. Mas o que acontece? Porque ele tem uma autoridade, ele simplesmente, ele vai lá e fala, ó, você vai para lá, você afasta para cá, vocês, os curiosos aí, se afastem, libera o trânsito, começa a resolver o problema do fluxo de trânsito, vai lá, se necessário, já manda os dois para a delegacia, ele resolve o problema, porque ele começa a liberar comandos. Quantos estão compreendendo essa analogia? Então veja, então tem coisas que você está lá pedindo misericórdia, Deus tenha misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de mim e de você, o dia que Ele deu seu Filho, o único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus já é um Deus misericordioso, e Ele já te deu uma autoridade para, em algumas circunstâncias, você mesmo liberar a palavra com fé. Com fé. Elias sabia disso. E aí o que acontece? Ele liberou uma palavra com fé, fala assim, com fé. Então veja, nós precisamos aprender a liberar esses comandos com fé. Lá em Lucas 17, versos 5 e 6, diz assim, então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes, se tiverdes fé, como de um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então ele está falando aqui de uma simples fé do tamanho de um grão de mostarda. Uma vez deram um grãozinho de mostarda com esse versículo aqui. É muito pequenininho. Mas veja que Deus se agrada, né, quando você pede para aumentar essa fé. Por quê? Lá em Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que agrada o coração de Deus é uma postura de fé, é uma postura de quando você crê. Quando você crê, o cenário é adverso, mas você crê, você verbaliza com fé, isso agrada a Deus. Interessante que aqui nesse versículo, ele diz assim, então disseram os apóstolos,
Veja que antes ele sempre está relatando os discípulos, mas aqui é chamado de apóstolos. Veja, Deus agrada, né? Quando ele fala, você entendeu, você compreendeu, sabe, nós deveríamos ter essa postura diante de Deus, com fé, com ousadia, com intrepidez. Essa é a postura de uma oração intensa. Essa é a verdadeira postura intensa, é quando você fala para o mundo espiritual e você decreta, está decretado. Isso é muito poderoso. Sabe, eu já tive uma experiência dessa, quando nós abrimos aqui, alugamos o nosso primeiro prédio, aqui em São Caetano do Sul. Passado um tempo, abriu um restaurante, né? Tinha acho que 2 estabelecimentos, e aí era o restaurante. E esse restaurante abriu, então o cara alugou todo o imóvel, só que o que acontece? O dono do restaurante, ele era um pai de santo. Então embaixo era o restaurante, em cima tinha os batuques lá, constante. E aí o que acontece? Nós oramos como igreja, e durante muito tempo nós fomos lá, e nós oramos, e clamamos, e eu orava alto, né? E eu ia lá, nós batimos na parede, porque era para lá, e nós batimos na parede, e tal, e, está entendendo? Constantemente. Então, uma vez, eu e a minha esposa, nós estávamos lá, estava o batuque, aí ficava uma vez, estava eu e a Paula lá orando, e falando e tal, e orando, até que, mas teve um dia, que eu fiz uma oração intensa, e eu vou te falar como é que foi essa oração, e quanto tempo durou. Ali era muito ruim, era na Manuel Coelho, não tem onde estacionar. E aí, era tarde, o restaurante já estava fechado, eu parei na porta do restaurante, e ele sabia, né? Já viu aquela cena de faroeste, que aparece num canto, outro no outro, vira e mexe, eu saía na calçada assim, eu de terno, ele de branco, ficavam um mirando no outro. Só que nesse dia, o restaurante estava fechado, eu parei lá, eu tinha que descarregar algumas coisas na igreja, e eu tenho a Berlingo lá, e eu abro o porta-mala, e ele vem assim, né? Então, não sei se é porque eu tinha assistido Matrix. Quando ele abre o porta-mala assim, ó, eu abro, eu não mexo os pés, eu só faço assim, ó. Eu destravo e faço assim, ó. E o negócio lambe aqui. Até hoje eu tenho essa bobeira. Então, eu abro ele faz assim, até hoje. E o que acontece? Eu estacionei ali, na porta. Quando eu estacionei na porta, eu saí, fui mexer, abri o porta-mala. Quando eu volto aqui, o que acontece? Jogaram um balde de água em mim. Só que eles não sabiam que a minha agilidade do Matrix. Pá, caiu, só que molhou os meus pés. Os meus pés molharam. E aí a Paula falou assim, o que foi isso? Falei, jogaram um balde de água em mim. Mas naquela hora, irmãos, sabe quando o seu espírito fica agitado? A alma também estava agitando. Mas na hora, eu falei assim, essa guerra não é comigo. E eu fiz uma oração intensa aquele dia. Eu falei assim, agora eles arrumaram um problema, porque mexeram com o Filho de Deus, e esse lugar vai fechar. E eu nunca mais orei, porque eu falei, se mexe com meu filho, está no problema. Eu falei, Deus é pai? Irmãos, não deu acho que 1 mês e meio, mais ou menos, uns 40 dias mais ou menos, o restaurante fechou. Agora, se o restaurante fechou, eles desocuparam o prédio. Eu nem sei para onde foi. Né? O Quiles na época até falou que eles quebraram, estava perdido e tal. Falei, pois é, mexer com quem não devia. Mas nesse dia, eu tinha orado muitas vezes, clamado muitas vezes, sempre estava no motivo da minha oração para fechar aquele lugar. Que às vezes eu ia dar curso terça-feira e ficava escutando batuque. Eu ficava ouvindo os batuques.
Eles põem as oferendas, a Paula está lembrando aqui, eles põem oferendas na calçada. Um dia eu cheguei lá na igreja, lá, botaram lá. Então assim, eu falei, não é possível. Então o que acontece? Por que eu estou dizendo isso daí? E eu avaliando, e essa palavra que eu ouvi mexeu demais comigo, essa questão da intensidade. Essa questão de você verbalizar a palavra, de você crer com fé. Aquele dia eu criei, falei, agora Deus fechou, já está decretado. Que coisa impressionante, e fechou. Eu ainda falei para a Paula, na mesma hora eu falei para a Paula, vai fechar. Vai fechar. Aquilo gerou uma convicção que não foi produzida por mim, mas foi produzida pelo próprio Espírito. Então nós precisamos dar comandos com fé, sabendo que toda autoridade já nos foi dada. Jesus já falou, Jesus falou que nós faremos coisas maiores do que Ele fez. Então nós precisamos exercitar comando de voz. Então o policial ele não fica em dúvida. Se ele chega naquele cenário e fala, será que eu falo ou será que eu não falo? E se eu falar eles vão me obedecer? Eles não ficam com essa dúvida. Ele sabe, ele está ali, ele olha ali, as pessoas reconhecem. Tem uma patente ali, as pessoas conhecem. E aí você respeita a autoridade. É interessante no meio militar, eles respeitam também. Então o cara que ele é soldado, ele respeita o sargento respeita o tenente respeita o capitão, e assim por diante. Então, veja que essa questão de autoridade, né, o mundo espiritual, ele reconhece isso. E se você, com fé, liberar, decretar, há um rebuliço. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é nos principados e potestades, nas regiões celestiais. Sabe, quando você exerce essa autoridade, aquilo que muitas vezes estava travado, não sei o que, mas você fala, é assim, pronto. Mas você fica, misericórdia, Deus, ó vida, ó Deus está falando, resolve você, isso é com você, filho. É você que precisa assumir. Você tem uma autoridade para resolver isso. Isso não é comigo, isso é com você. Meu filho tem um problema na escola. E aí, se ele chegar para mim e falar assim, pai, o menino me bateu, eu vou lá resolver esse problema? Lógico que não. Falo, se vira, esse problema é você que tem que resolver lá na escola. Quantos estão compreendendo? Então, às vezes, Deus espera que você cresça na sua fé e comece a comandar, liberar palavras de vida, e você experimentar desse poder liberado através da sua boca, porque Deus chamou para você liberar essa palavra. Uma hora nós temos que crescer em unção e vida. Mas como se cresce? Tentando, liberando, fazendo. Pastor, e se não der certo? É que nem criança, quando quer aprender a andar de bicicleta. Na minha época, o pai nem sabia, quando você ia chegar, você já estava andando, porque você pegou alguém da bicicleta da rua e não sei o quê. Hoje em dia tem que ensinar, tem que instruir. E se eu cair? As crianças ficam preocupadas assim. Na minha época, você andava à força, porque senão, falava, você não sabe andar de bicicleta e não sei o quê. Eu falei, agora eu tenho que andar. Você tinha fé, você subir, você ia andando. Porque falava, se eu não andar, vão fazer... Esse não é de bullying dessa geração, vão dar uns tapas na minha cara. Bom, deixa para lá, vocês vão achar que eu estou exagerando aqui. Então, tem coisas que nós precisamos começar a fazer de fato, a liberar de fato. Mas eu não consigo, é lógico que você não tenta, você parou, você não ora mais, você não libera mais a palavra de vida, você fica sentado, né, esperando alguma coisa acontecer. Fica esperando, e Deus está falando, já te dei todas as ferramentas, verbaliza, profetiza e desfruta desse poder da graça. É fato que tem coisas que você clama a Deus, que você vai buscar em Deus, mas muitas delas Deus já te deu essa autoridade para que você mesmo faça.
para que você mesmo libere essa palavra de vida, para que você mesmo decida tomar uma atitude de fé. Eu estava falando nos casais semana passada, uma vez já falei, meu casamento acabou, não tinha mais paixão, não tinha mais nada, mas aí nós decidimos andar na palavra, eu decidi amar, eu liberei a palavra, e aí tem que exercitar. Então tem coisas que, às vezes, Deus espera que eu e você tenhamos uma atitude diante desse cenário, uma atitude de fé, crendo. Pastor, não consigo ver. É lógico, tem coisas que a fé, se você consegue ver, se você consegue resolver, você não precisa de fé. Você não precisa. Aquilo que o homem pode fazer, não é necessário fé. Mas depois que você fez tudo que é possível no seu natural, aí você vai precisar exercer a fé, com uma postura correta, com uma postura de tão somente crer, que já foi liberado, que já aconteceu, que já é. Tem coisas que Deus já determinou, é só você se apropriar mediante fé. Mediante fé. Amém? Então veja, tem coisas que você se conforma muito fácil com as circunstâncias. Você vai no médico, recebe lá um diagnóstico, né, de um tumor. Aí você fala, eu tenho um tumor, ora pelo meu tumor. Tá. Não, você já fala, Senhor, arranca em nome de Jesus. Você não aceita, mas tem pessoas que aceitam a doença. Tem pessoas que falam, não, é assim mesmo. Eu fui no médico lá, queria dar um remédio, eu falei, não vou tomar não. Ela, como não? Eu falei, não vou tomar. Não estou falando que você tem que ter essa postura. Eu falei para ela, eu não vou tomar, daqui 3 meses eu volto. Se não alterar o exame, eu tomo. Dá para entender ou não? Pastor, você não perguntou se você podia morrer em 3 meses? Não, vai que ela fala que eu posso, a fé é... Brincadeira. Então veja, tem coisas que nós precisamos ter essa convicção, dessa presença de Deus, convicção que nós somos filhos amados de Deus, convicção que Deus não quer o nosso pior, Deus trabalha a nosso favor. Essas, talvez, determinadas circunstâncias, é para te exercitar. Pastor, mas nunca passei por tamanha pressão. Pois é. Talvez você vai ter a oportunidade agora de liberar o maior tamanho de fé da sua vida. Então aprenda a olhar o cenário, não segundo a sua ótica natural, mas segundo a ótica de Deus. Deus não vai te dar nada daquilo que você não possa suportar. E se tamanha pressão, é porque Ele quer alargar as suas tendas, a sua medida de fé, de ousadia, de experiência com Deus. Então, todas essas questões que às vezes vão acontecendo, no meio do furacão, você não compreende, mas depois que você experimenta, que você ora, que as coisas começam a acontecer, você fala, uau, eu quero mais. Eu quero mais. Então, tem coisas que Deus sabe exatamente daquilo que você precisa. Deus sabe. Exatamente. Da medida, da unção, da experiência, você precisa só abrir o seu coração para receber. Quando você abre o seu coração para receber, aí as coisas começam a se mover. Eu me lembro, certa vez, eu sempre vi as pessoas orando e caindo no chão e tudo mais e tal, e eu não havia tido ainda essa experiência. E de assim, a pessoa orar, mas eu lembro uma vez, foi um pastor, acho que foi até alugaram lá o prédio da Vila Mariana, mas foi aberta a igreja também, foi um pastor lá, acho que ele era até um ex-muçulmano, e ele levou uma equipe. Eram adolescentes assim, acho que entre 12 e 14 anos. E eu falei, eles começaram a orar e profetizar e tudo mais. Eu estava na fila até disperso, conversando com um amigo meu, que era lá da Lapa. Mas eu vi uma pessoa caindo.
E às vezes eu achava que era performance das pessoas e tudo mais. E eu pensei algo para Deus assim, falei, Deus, eu nunca caí assim, mas eu queria ter essa experiência. E não foi por vontade, nem minha nem dos irmãos, porque alguns irmãos oravam para eu cair, literalmente, só faltava fazer a cama de gato. Não faça isso, irmãos. Mas tinha uns irmãos que ele torcia a minha cabeça, falei, vai cair. Eu já estava assim, falei, rapaz, não caí nem com o Arão, vou cair com o irmão que não deu. Bom, deixa para lá. Isso é outra história. Isso é outra história. Mas aí uma irmãzinha lá, uma adolescente, eu ia ter uns 13, 14 anos. Eu estava distraído, daí o cara falou assim, olha, é sua vez. A hora que eu virei, ela liberou uma palavra, falou, Deus está te dando o dom, tal, e você vai ser cheio agora. Só isso. Só isso. De repente, plá, desligou o disjuntor, eu caí. E aí eu fiquei pensando assim, como que isso aconteceu? Como? Porque eu achava que para cair, tinha que ter uma oração eloquente, de irmãos impondo as mãos e algo, falando com palavras bonitas para que eu fosse cheio. Mas daquilo que eu menos esperava, eu caí cheio do Espírito Santo. Por quê? Por conta de uma oração intensa. Não é pelo muito falar, mas é por aquilo que você verbaliza. Com fé. Acontece. Ela fez uma oração, exatamente aquilo que eu tinha pedido. Exatamente. Exatamente. Então, às vezes, nós, sem perceber, começamos a nos tornarmos religiosos. Religiosos. Fazendo orações bonitas, mas com pouca vida. Mas quando a vida é liberada, algo acontece. Algo acontece. Sabe, as nossas orações, elas têm que ser eficazes, cheias da vida de Deus. Lá em Tiago 15,16, Tiago 5,16. Diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Ponto. E é isso que eu quero falar. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Sabe que essa eficácia no grego é energel, que significa o quê? Energia. Energia. Sabe, quando você libera com essa energia do Espírito Santo, com essa energia que não provém de você, mas do Espírito, essa energia liberada, tem grande efeito. Quando jogaram lá água em mim, os macumbeiros jogaram água em mim, naquele momento, houve uma santa indignação, que gerou essa eficácia, essa energia do Espírito. Era o Espírito orando e declarando o fechamento. Fechou. Dá para entender? Então é muito ruim quando você vai orar sem essa eficácia, sem essa energia, sem você crer. Quando você crê, essa enérgio no grego é liberado, essa energia é liberada. Porque às vezes você está orando sem essa eficácia, sem crer de fato. Às vezes você é um autônomo e você está precisando de cliente. Só que você vai orar, antes de você orar, você se encheu das notícias, você ficou vendo lá as notícias da televisão, os posts da internet, e que o cenário está ruim, que a economia é isso, é aquilo e tudo mais, e aí você se alimentou
desse alimento que o mundo começou a jogar em você, e aí a hora que você vai orar, talvez você só preencha um protocolo, você não ora com essa eficácia, com essa energia liberada, porque você se alimentou de tanta coisa do mundo, que aí você começa a crer mais nas notícias do mundo, do que no poder liberado da palavra de Deus, através da sua boca. Deus já te deu essa autoridade, mas se você ficar ouvindo tudo isso, você ora por uma questão religiosa, você ora, vai que Deus ouve, porque aí precisa ser grande um milagre, olha o cenário, olha eu vi isso, aquilo, e tudo outro, e tudo mais. Ah, pastor, mas não influencia. Se você não se encher mais da vida de Deus, essas coisas vão te influenciar. Vão te influenciar. Se na vida natural é assim, se você se alimentar de muito carboidrato, você vai engordar. Como estão compreendendo? E que as coisas do mundo espirituais são assim também. Agora, se você se alimentar de fé, de ousadia, sabendo que Deus já te deu autoridade, algumas coisas Deus espera que você governe nesse tempo presente. Deus espera que você desfrute nesse tempo presente. Deus espera que você libere comandos para exercer o governo nesse tempo presente. Aqui é só o treinamento. É só o treinamento daqueles que querem vencer e se tornarem vencedores. Mas no meio desse treinamento você precisa verbalizar e crer. E crer. Sabe, tem pessoas que nunca batizaram alguém, nunca fizeram uma oração de confissão com alguém. Mas você se conformou e você fala: pois é, você é segundo aquilo que você se enxerga. Agora, se você enxergar que a autoridade já foi dada, não é porque você é bom, é porque Jesus é bom. Toda autoridade é dada em nome de Jesus. Não é porque nós somos bons, mas quando você sabe que o nome de Jesus, ele é poderoso, você libera palavras de poder. Muitos param porque acham que não tem condições, começam a olhar para si mesmo. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: você é o filho amado, e você já foi justificado por Deus, e agora você se tornou justo diante dos olhos de Deus, e não há mais peso e condenação. Pastor, mas eu fiz aquilo. Veja, mas o simples fato de você ter sido justificado por Cristo, quando Deus olha para você, Ele olha para Cristo. Por isso que cristão significa pequenos cristos. Você é um tipo de Cristo. Você pode agora abrir a sua boca e verbalizar. Você pode agora liberar e decretar, dando comando de voz, não somente diante das pessoas, mas também no mundo espiritual. Isso é um liberar de poder, de unção e de vida. Então não se conforme com o tipo de vida que você tem vivido, com o tipo de casamento que você tem vivido, com o diagnóstico que você recebeu dos médicos. Não se conforme, mas comece a dar comandos de coisas maiores, de cura, de restauração, de vida, de poder liberado através da sua vida. Quando você for orar por alguém, decrete segundo a tua fé, ou segundo a fé daquele que está orando. Fala: você tem fé para receber? Tenho, então vou orar. Sabe que tudo que Deus faz, Ele é baseado na fé. Quantas vezes Jesus andando ali, e Ele orava, só que a pessoa, ela tinha tanta fé naquela oração de Jesus, ele tinha tanta fé em Jesus, que ele era a própria pessoa de Jesus, e ele falava o quê? A tua fé te curou. A tua fé. Sabe, quer experimentar de poder? Exerça a fé.
creia. Crie, por isso falei. Às vezes algumas pessoas falam, pastor, tem um negócio aqui, depois eu quero testemunhar, e enfim. Falei, irmão, você já liberou? Não, estou esperando acontecer. Alguns até hoje estão esperando acontecer. Mas tem uns que falam, pastor, tem uma vaga lá, eu quero declarar que essa vaga é minha. Vem e fala, pastor, a vaga é minha. Então tem coisas que nós precisamos crer. Tão somente crer. Sabe, de uma forma poderosa. Sabe, em momentos em que você tem que se posicionar com autoridade. Você precisa estar diante da presença de Deus, gerando intimidade com Deus. Alguns podem me interpretar mal, quer dizer que eu não busco mais a Deus? Não. É justamente você buscar a Deus, você gerar essa intimidade com Deus, você estar diante da presença de Deus face a face, é que a sua fé, a sua ousadia, ela é acrescentada. E aí quando você verbaliza, você tem ousadia e fé. Algumas coisas Deus espera que você libere esse comando de voz, não que você peça para Ele. Tem coisas que Deus espera que você faça. Mas às vezes muitos travam. Muitos travam. Sabe, naquilo que o homem não consegue fazer sozinho, o Pai ele vem e auxilia. Eu me lembro uma vez, deram uma lição assim, difícil para uma criança fazer, naquela idade, que era para recortar, colar, e elas nem conseguiam nem cortar direito, e aí tinha um gabaritinho lá, e eu fiquei pensando, aí minha filha falou, pai, você pode ajudar? Eu falei, posso, mas nós vamos fazer muito melhor. Era um papel sulfite com gabarito, tinha que fazer umas pirâmides, umas coisas diferentes lá, de 6 formas e tal, e eu falei, mas não, ela falou, pai, eu não estou conseguindo. Eu falei, então o pai vai ajudar. Sabe, tem coisas que de fato nós não conseguimos, e isso que nós não conseguimos, quando nós nessa intimidade falamos para Deus, Ele sabe que de fato nós não conseguimos, aí Ele entra e nos surpreende. Todo mundo fez lá tudo torto, aí a Manuela chegou e falou assim, pai, a professora falou que o meu estava perfeito. Quase que eu falei para ela, você não falou para ela que eu tenho toque não, né? Que eu peguei e falei, não dá para fazer mesmo. Peguei uma cartolina, um papel cartão na verdade, colei, esperei secar, recortei, e aí vim colando, dobrando e colando certinho. Na última parte, falei, como que cola isso? Não vai dar tempo. Peguei a Super Bonder, fiz, ficou perfeito. Perfeito. Ela não conseguia. Naquilo que os filhos não conseguem, se você apresentar para o pai, ele te surpreende. E ele vai fazer aquilo que você não pode. Mas aquilo que ele já te deu a autoridade, ele espera que você faça, que você verbalize e exerça a autoridade, exerça o comando. Quando você tem essa postura, o milagre é liberado. O milagre é liberado. Então tem momentos que nós temos que orar 1, 2, 3, até 7 vezes, ou seja lá, quantas forem necessárias, até o Senhor vir. Mas tem coisas que Ele espera que você faça, que você tenha discernimento e libere fé. Fé. É fácil você saber se você tem fé ou não. Naquilo que você tem fé, você não abre mão, você continua orando, continua declarando. Orei uma vez, não aconteceu nada, continua orando. Veja, Elias, ele era alguém que tinha fé, ele liberou, orou, parou de chover, mas depois ele orou uma vez, aconteceu, o que ele fez? Orou de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que na 7ª vez, ele recebeu a boa notícia, tem uma pequena nuvem
do tamanho da mão de um homem. E ele falou, aleluia, é fato que a tempestade vai chegar. É fato. Estava chovendo? Não. Mas só esse sinal, ele já falou, ó, sai correndo, porque a chuva vai te pegar, Acabe. Sai correndo. Sabe, tem coisas que nós precisamos orar até aqui, mas sem perder o posicionamento de fé. Exercer comando quando é necessário. Tem coisas que você vai clamar diante de Deus, até aqui. Sabe, eu não sei qual é o cenário em que você precisa exercer autoridade, e o cenário que você precisa clamar até que chova. Mas uma coisa eu sei, você não pode ficar passivo. Aqueles que perderam a fé, eles nem pedem mais, ou porque cansaram, ou porque talvez nunca pediram, ou porque jogaram essa responsabilidade em outros. Eu já pedi para o líder orar, eu já pedi para a célula orar, eu já pedi, não aconteceu nada, então também parei, me cansei. Sabe, esse me cansei, esse é o trabalho do diabo, que fica lançando na sua mente, trazendo peso e acusação. Você vai orar? Eu sei o que você fez. Será que você é digno de exercer essa fé? Essas são as mentiras do diabo para nós. Mas sabe quando você derruba Satanás? Quando você tem a convicção que ele já está derrotado. E o papel do derrotado é fazer com que você seja mais um derrotado. Mas quando você tem clareza que toda a autoridade já te foi dada, e tem um Deus que te guarda, tem um Deus que te protege, tem um Deus que zela pela sua vida, tem um Deus que é o Pai amoroso, aí você pode liberar a palavra de Deus, porque você já foi justificado pelo próprio Pai, e você agora é um tipo de Cristo. Que coisa tremenda, que verdade maravilhosa. A grande questão é o que você vai fazer agora. Sabe, se você perdeu fé diante dos cenários que você tem vivido, comece a verbalizar palavras de vida, comece a decretar. Está precisando de cliente? Comece a decretar, seja ousado, fala um número. Agora, deixa eu te falar uma coisa, às vezes você fala assim, mas eu vou orar então para Deus me dar um cliente, Deus me dá um cliente. Sabe, esse é o tipo de oração que não é regado por fé. Você ainda está achando que se você ganhar um cliente, você vai agradecer a Deus. Não. Você precisa entender a dimensão do teu Deus, porque o teu Deus, Ele é grande. O teu Deus, Ele é grande. Então quando você se achega do seu Deus tão grande, peça coisas grandes. Seja ousado. Quando você for estabelecer alvos, se for alvos que você mesmo consegue alcançar com as suas habilidades naturais, isso não é alvo. Não um alvo permeado de fé. Então peça. Sabe, se tem uma mulher que me inspira muito na questão de fé, é minha esposa. Pensa uma mulher que tem fé. Sabe, alguns cenários eu olhando de uma forma natural. Eu lembro certa vez, ela ia trabalhar uma vez por semana. A gente traz um milagre financeiro. Eu tinha falado para ela fechar o consultório, mas não era pequena. E ela falou, mas você vai dar conta de pagar todas as contas? Eu falei assim, eu não, mas o Deus que eu sirvo vai dar. Ela falou aquele amém meio assim, sabe? Ela falou, então vou encerrar os pacientes. Eu não queria mais que ela ficasse no consultório, nós fechamos. E ela trabalhava com home office, ela atendendo lá. Ela falou, olha, tem um trabalho lá. Ela falou, mas meu marido quer que eu trabalhe mais por conta disso e tal. E ela veio compartilhar comigo. Eu falei, vai ouvir.
porque eu não queria que ela trabalhasse todos os dias. Falei, de repente houve qualquer proposta. Falei, nós estamos fechando, aparece uma oportunidade. E ela foi conversar lá, e ela falou, a mulher quer que eu trabalhe uma vez por semana. Mas não era pequena, eu falei, eu fico em casa então, mas faz a proposta, se for boa. Ela fez uma proposta lá, eu com a minha cabeça administrativa, permeado na minha fé, eu falei um número para ela. Falei, bom, você trabalhar o dia inteiro, isso, aquilo, tal, baseado em algumas outras coisas, eu exerci uma medida de fé. E aí, eu fiz o contrato, deixei pronto. Aí minha esposa chegou e falou, fez o contrato? Fez. Falou, quanto você pôs aí? Eu lembro na época, acho que eram R$6.500. Ou 6 mil, acho que eu botei R$6.000. E aí assim, esses 6 mil aqui é o seguinte, se ela chorar, se fala 5. Era gordurinha, era os 1.000. Falei, então a hora que ela falar 6 mil, você fala que é 5. Vê se ela fecha. E assim, 5 já estava bom demais. Aí minha esposa pegou e falou assim, não. Eu orei para Deus. E Deus falou que é 10. Irmãos, quando ela falou que era 10, eu falei, 10 mil? Você tem certeza? Ela falou, Deus falou 10 mil. Eu falei, não é possível. Nessa hora, irmão, eu fui muito carnal. Ao invés de eu fiquei assim, mas você tem certeza? Porque assim, ela vai desanimar na largada. Você fala 10 mil, ela fala, não, isso não é para mim, já acabou o diálogo. Vamos botar 8. Deus falou 10 mil. Eu falei, então é o seguinte, eu vou andar na sua fé. Alterei, falei, aleluia Deus, vou andar na fé da minha esposa, é 10 mil. E aí eu fui com ela, eu fiquei no carro, ela foi lá negociar. E aí, ela entrou, deu 5 minutos, ela saiu. Eu falei, meu Deus, mas foi rápido demais, o que aconteceu lá dentro? Ela entrou, pegou o contrato, Deus falou 10 mil, está aqui assinado. Então veja, tem coisas que nós precisamos ir para Deus e ter clareza. Eu não tinha fé, confesso, irmãos, cabeça administrativa. E aí eu estava avaliando um contrato de uma forma administrativa. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você for pedir algo, peça algo grande diante de Deus. Eu estou pensando para esse mês 3 clientes. 3 clientes, se você prospectar, você consegue. Peça algo que naturalmente você não consegue. Verbalize, decrete algo sobrenatural. Nós precisamos andar assim. Isso fala de um estilo de vida. A nossa tendência é esmorecer no declarar da palavra e andar em cima dela, na unção, naquilo que Deus pode. E nós corremos o sério risco de nos tornarmos religiosos. Mas acredite, nós não fomos escolhidos e chamados para andar dessa forma. Nós somos chamados para andarmos no sobrenatural. 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 Sabe, se tem alguém enfermo na sua cela, fala, eu vou orar e você vai ser curado. Não é pelo muito falar, mas é pela fé. Já contei isso, talvez alguns aqui não tenham ouvido. Certa vez um irmãozinho lá do Capão, recém-convertido, e a igreja estava crescendo muito, ele se tornou um líder de célula assim, nem sabia ainda, mas era o que tinha para hoje. Mas ele estava apaixonado por Jesus. E aí no bairro dele tinha um rapaz que ele tinha um tumor na barriga muito grande, era visível, né? Era bem visível. Olha, no mesmo tanto de camiseta você via, todos o conheciam no bairro por aquele tumor. E aí alguém convidou esse irmão para ir na célula. Quem que estava lá? Um recém-convertido cheio de fé. Cheio de fé. E aí ele
foi pedir oração, aí o rapaz pediu lá, ele falou assim, é o seguinte, nós servimos um Deus que cura, você crê que Deus pode curar esse tumor seu agora? Exposto. E aquele rapaz há tantos anos já carregando aquele tumor, ele falou assim, eu posso, eu creio. Ele falou, então nós vamos orar e o Senhor vai te curar agora. Essa foi a oração intensa. O Senhor vai te curar agora. Uma oração intensa com autoridade. Aquele irmãozinho impôs as mãos, e à medida que ele impôs as mãos, o tumor começou a diminuir, e sumiu. Sabe o que aconteceu na próxima célula? Esse irmão saiu falando para todo mundo e convidando o bairro inteiro. Irmão, vocês lembram do meu tumor? Eu fui lá, oraram por mim e sumiu. Ele levantava a camiseta. Os caras, aonde que é isso? Aonde que é? O que aconteceu? Não cabia gente na casa. Encheram a sala, encheram a garagem. Porque alguém fez uma oração intensa. O Senhor vai te curar hoje. Cheio de fé. Ele exerceu o comando. Um recém-convertido, mas estava cheio de fé. Ele exerceu o comando. O Senhor vai te curar agora. Em nome de Jesus você vai ser curado. O que é isso? Exercer o comando de vós. A autoridade já nos foi dada. Então comece agora a liberar comando de vós. E você vai ver os milagres diante dos seus olhos. Amém? Vamos ficar de pé. Quero orar por você nessa noite. Ou melhor, sabe, se tem algo que você entende que você é que precisa liberar o comando de vós, é você. Não é o pastor, mas é você. Sabe, se tem alguma área da sua vida que você precisa liberar esse comando de vós, talvez você até desistiu, parou, mas você fala, não, você entendeu que o Senhor te chamou agora para liberar um comando de vós e experimentar coisas sobrenaturais. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente, para que você possa liberar esse comando. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Sabe, você que veio aqui à frente, nós vamos cantar um louvor. Enquanto nós tocamos esse louvor, eu queria que você desse comando de voz no mundo espiritual. Não importa quem está à sua direita, à sua esquerda, mas você libere comando de voz naquilo que o Senhor tem para você. Amém? Vamos louvar então. Comece a liberar essas palavras, esses comandos de voz. Amém. Amém. Sabe, você que veio aqui à frente, sabe, se Deus te deu uma palavra, áreas da sua vida em que você parou de orar, parou de determinar, não aceite as mentiras do diabo. Esses são os dias em que você vai começar a verbalizar, todos os dias, até que aconteça diante dos seus olhos.
sabe, uma postura de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Nós não abaixamos a guarda, não há prazer naquele que retrocede. Então se posicione como homem de Deus, como mulher de Deus, e comece a determinar, comece a profetizar sobre a sua própria vida, comece a liberar palavras sobre a sua própria vida. Então você vai fazer isso agora. Eu queria que você profetizasse na sua própria vida agora. Coloque a mão na sua cabeça e comece a profetizar. Esse é um ato profético. Comece a profetizar aquilo que você quer que os seus olhos vejam nesses dias. Talvez seja na área da saúde, nas finanças, nos seus familiares, nos seus filhos. Comece a profetizar agora. Comece a falar para o mundo espiritual agora, que toda a autoridade já foi te dada em nome do Senhor Jesus. E quando você abrir a sua boca, você vai liberar um decreto no mundo espiritual, chamando a existência no sobrenatural. Aquilo que o cenário é impossível, eu quero dizer que para Deus nada é impossível. Para o teu Deus nada é impossível. Então comece a abrir a sua boca, comece a declarar, comece a profetizar, comece a liberar palavras de vida. Imagine o cenário completamente transformado, completamente restaurado, completamente próspero. Comece a visualizar, gere essa imagem no seu coração, a conversão dos seus familiares, porque a promessa de Deus é que você e a sua casa servirão ao Senhor. Declare se convertir. Comece a ver a imagem deles adorando, profetizando. Comece a declarar a imagem da cura, comece a declarar a imagem da prosperidade. Comece a declarar. Não aceite aquilo que o mundo diz, não aceite os diagnósticos dos médicos, mas creia no poder de Deus, creia no El Shaddai. Creia que esses são os dias que milagres vão acontecer, só porque você abriu a sua boca e deu um comando de voz no mundo espiritual. E o Senhor ouviu, com uma oração intensa. Aleluia, aleluia. Agora que você já orou pela sua vida, ore pelo irmão que está do seu lado e profetize sobre a vida dele. A vida, a unção, o poder e o favor do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos, ó Deus, que esses são os dias aleluia. Sabe a voz de Deus por toda a minha vida, aleluia. ó Senhor, te louvarei. O teu fôlego é sua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto,
passou. Já corri tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Aleluia, declare. E não há demônio, nem portas que se feche diante da tua voz. não há doença, nem culpa Que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é cura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Sabe, queridos, a palavra de Deus tem poder, amém? Então esses são os dias. Pegue essa semana. Acorde amanhã, começa a declarar e decretar, dar comando de voz no mundo espiritual. Faça isso com fé. Fale, eu creio em nome de Jesus, vai ser assim. Faça isso. Faça na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Sabe, você vai começar a ver muitos testemunhos diante dos seus olhos. Quantos creem, dão glória a Deus e aplaudam o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, você que é papai, feliz dia dos pais. E montar ali na frente ali um cenáriozinho para você tirar uma foto com o seu filho. Então você pode fazer isso no término ali, né? Me ajude ali. Então não fique passando ali, passe perto do bebedouro ali, e que os irmãos vão estar tirando foto ali, amém? Tem uma palavra, tem uma semana abençoada, e decrete as verdades da palavra de Deus, amém? Aleluia.